Como Teixeirinha morreu? Teixeirinha foi um dos maiores cantores e compositores da música gaúcha. Ao longo de sua trajetória de sucesso, ele obteve reconhecimento não apenas como cantor, mas também como cineasta e radialista. Sua vida foi marcada por muitas dificuldades, superações e sucessos. Vítor Mateus Teixeira nasceu em 3 de março de 1927, na cidade de Rolante, antigo distrito de Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Ele era filho de Saturno Teixeira, um trabalhador rural, e de Ledorina Mateus Teixeira. O casal teve 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Apesar de viverem com muitas dificuldades, a família conseguia se manter unida. Porém, quando Teixeirinha estava com 7 anos de idade, seu pai Saturno veio a falecer devido a um infarto. Com a morte de seu pai, a família se desestruturou completamente. Sua mãe não teve condições de criar os 4 filhos, e seus 3 irmãos foram entregues para parentes. Apenas Teixeirinha continuou aos cuidados dela. Em 1936, aos 9 anos de idade, uma nova tragédia vai acontecer na infância de Teixeirinha, que vai marcar a vida do cantor para o resto de sua vida. Sua mãe, a quem ele tinha um enorme carinho, sofria de epilepsia, e necessitava ser vigiada caso pudesse ter alguma crise mais séria. Porém, enquanto Teixeirinha estava na escola, sua mãe decidiu queimar lixo em uma fogueira. Durante a atividade, ela desmaiou depois de sofrer uma convulsão e caiu sobre as chamas. Dona Ledorina veio a morrer 3 dias depois, devido à gravidade das queimaduras. Teixeirinha, agora órfão de pai e mãe, foi morar com parentes, mas como eles não tinham condições de sustentá-lo, ele ficava a maior parte do tempo perambulando pela cidade, em busca de ganhar alguns trocados. O jovem começou a trabalhar em qualquer atividade que aparecesse, como carregar sacolas, vender frutas e doces, e entregar jornais. Ele acabou indo morar na capital gaúcha, Porto Alegre. Na capital, ele continuou sempre trabalhando em subempregos. Enquanto vivia em Porto Alegre, Teixeirinha dormiu diversas vezes ao relento, e aprendeu sozinho a tocar violão. Aos 16 anos, Teixeirinha fez seu primeiro registro de nascimento, e aos 18 anos tentou se alistar no exército, porém não foi aceito, provavelmente devido sua baixa estatura. Nessa época, ele foi trabalhar no departamento de estradas de rodagem, como operador de máquinas. O emprego ajudou Teixeirinha a se estruturar um pouco, e como ele passava muito tempo viajando a trabalho, ele começou a se dedicar à música para passar o tempo. Teixeirinha começou a cantar nas rádios das cidades do interior, como Lajeado, Estrela, Rio Pardo e Santa Cruz do Sul. Nesta última, ele conheceu sua esposa Zoraida Lima Teixeira, com quem se casou em 1957. Eles foram morar em Soledade e depois em Passo Fundo, onde compraram um tiro ao alvo, uma espécie de barraca para sorteio de brindes. À noite, Teixeirinha se apresentava na Rádio Municipal de Passo Fundo, cantando e fazendo seus versos de improviso. Em 1959, ele foi convidado para gravar em São Paulo seu primeiro disco de 78 rotações, com as músicas Shot Soledade e Briga no Batizado. Mas foi no ano seguinte que ele estourou nas paradas de sucesso com a música Coração de Luto, que descreve sua triste infância e principalmente a morte trágica de sua mãe. Essa canção vendeu mais de 1 milhão de cópias em 1961 e se tornou um clássico da música brasileira. Com o sucesso, Teixeirinha volta para Passo Fundo e se desfaz do seu negócio de tiro ao alvo. Sua gravadora, Chantecler, propõe que o cantor se mude para São Paulo, para ficar mais fácil a divulgação de suas músicas. Porém, Teixeirinha não aceita a proposta e fixa residência em Porto Alegre. Com o dinheiro que ganhou com seus primeiros shows, ele comprou uma casa no bairro Glória, onde viveu toda a sua vida. Ele também comprou uma Kombi para viajar por todo o Brasil. Teixeirinha era um cantor popular, e não se limitava apenas em cantar em casas badaladas, ele se apresentava em circos, parques, teatros, cinemas e demais casas de espetáculos. Em 1961, Teixeirinha conhece Mary Terezinha, que na época tinha 15 anos. Apesar da pouca idade, Mary já era uma acordeonista talentosa e sabia boa parte das músicas de Teixeirinha. Ela começa a participar de alguns shows do cantor pelo estado do Rio Grande do Sul, e alguns anos depois eles se tornam uma dupla musical.
Embora Teixeirinha fosse casado, ele começou a ter um relacionamento amoroso com sua companheira de palco, que perdurou por quase toda a vida do cantor. Teixeirinha nunca se separou de sua esposa Zoraida Lima, e ambos viveram no mesmo teto até a morte do cantor. Com Mary Terezinha, Teixeirinha terá um casal de filhos. Em 1964, Teixeirinha estreou no cinema com o filme Coração de Luto, baseado em sua canção de sucesso. O filme foi produzido por Derli Martinez, através da Leopoldis Som, e lançado em 1966, batendo recordes de bilheteria. Teixeirinha interpretou o papel principal, ao lado de sua parceira Mary Terezinha. 3 anos depois, ele lança seu segundo filme, Motorista Sem Limites, uma comédia de ação. No filme, Teixeirinha é um caminhoneiro que enfrenta os perigos e os desafios nas estradas do Brasil. Em 1970, Teixeirinha criou sua própria produtora, Teixeirinha Produções Artísticas, pela qual escreveu, produziu e distribuiu 10 filmes. Entre eles se destacam Pobre João, Na Trilha da Justiça, O Gaúcho de Passo Fundo, Meu Pobre Coração de Luto e Tropeiro Velho. Na década de 1970, a carreira musical de Teixeirinha alcançou sucesso não apenas nacional, mas também internacional. Ele realizou turnês pela Europa, se apresentando em Portugal e na Espanha. Ele também realizou uma série de shows nos Estados Unidos e no Canadá. Durante sua carreira, Teixeirinha gravou mais de 70 discos, com mais de 1000 músicas de sua autoria. Entre seus sucessos estão Gaúcho de Passo Fundo, Querência Amada, Tordilho Negro, O Colono e Motorista Brasileiro. Suas letras falam de amor, saudade, religião, patriotismo e temas do cotidiano do povo gaúcho. Teixeirinha também fez parcerias com outros artistas, como Gildo de Freitas. No início da década de 80, Teixeirinha se separa de Mary Terezinha. A cantora queria seguir uma carreira solo, explorando outros gêneros musicais, como o bolero e o tango. Ela também se sentia sufocada pelo ciúme e pelo controle de Teixeirinha, que não aceitava sua independência. Após a separação de Mary Terezinha, Teixeirinha vai passar seus últimos anos de vida enfrentando várias dificuldades. Sua produtora começou a passar por problemas financeiros, e ele perdeu seu programa Teixeirinha Amanhece Cantando, que ele apresentava há anos pela Rádio Gaúcha. Em 1984, o cantor sofre um infarte, que quase o leva à morte. Muitas pessoas relacionam o infarte como consequência de sua separação de Mary Terezinha. Pouco tempo depois Teixeirinha foi diagnosticado com um linfoma, também conhecido como câncer na garganta. Teixeirinha chegou a fazer sessões de radioterapia em São Paulo, mas o tumor nas glândulas linfáticas se agravou. Melancólico e vitimado pelo câncer, Teixeirinha passou seus últimos dias em sua casa, localizada no bairro Glória, em Porto Alegre. Ele estava acompanhado de sua esposa e de seus filhos. Teixeirinha faleceu no dia 4 de dezembro de 1985. As causas de sua morte foram em decorrência do câncer de garganta. Ele estava com 58 anos de idade. Mais de 50.000 pessoas acompanharam seu cortejo fúnebre, até o cemitério da Irmandade Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre. Teixeirinha deixou um legado inestimável para a cultura do Rio Grande do Sul e para a música brasileira. Suas canções expressam sua paixão pela vida, pela arte e pelo povo gaúcho. E foi assim que Teixeirinha morreu.